noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Opa, nós cantamos tão bonito. Vamos combinar uma coisa linda? Eu estou dedicando a você o que eu posso dedicar de melhor: a graça e a paz de Jesus. Tem coisa melhor do que isso? Então, vamos falar bonito agora, tá bom? Porque o amém não é pergunta. Amém é afirmação. Eu concordo, é verdade. Às vezes a gente faz mania de falar assim, amém, amém, mas amém não é pergunta. Amém é uma declaração que você está de acordo com o que você acabou de ouvir. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Nós estamos estudando, já finalizando o mês de junho, que já ficou para trás, o primeiro semestre, iniciando hoje no primeiro domingo de julho e também o primeiro domingo do segundo semestre. Estamos trabalhando a série As Marcas da Igreja de Jesus. Até aqui, irmãos e irmãs, aqueles que também nos acompanham em casa, que Deus nos abençoe, nós já trabalhamos a marca da adoração. A igreja é conclamada a adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Nós também somos chamados pelo Senhor para termos uma igreja fiel na proclamação da palavra de Deus. Ainda que isso aconteça num contexto de perseguição, somos obrigados, mas essa obrigação deve ser feita por nós com prazer, pregar a palavra de Deus. Nós também temos como marca da igreja de Jesus aquele trabalho de interdependência entre nós, membros do corpo de Cristo, um edificando a vida do outro. E na semana passada nós verificamos também que uma outra marca da igreja de Jesus é que os seus membros têm prazer, alegria, regozijo em contribuir na obra, consagrando seus dízimos e ofertando com alegria. Mas hoje nós vamos estudar uma outra marca da igreja. Aliás, existem alguns estudos que falam de 3 marcas distintivas da verdadeira igreja. Nós temos trabalhado essas outras que eu já citei, mas agora eu menciono essas 3 que certamente vocês concordarão. A primeira marca de uma verdadeira igreja é a igreja que tem o ensino correto das Escrituras. A segunda marca da verdadeira igreja é a administração correta dos sacramentos, batismo e ceia. E a marca que nós vamos estudar nessa noite, que é a terceira, é a disciplina eclesiástica. Nós precisamos entender o valor da disciplina espiritual. Essa palavra parece que ela ganhou uma ideia mais negativa. Toda vez que falar disciplina, a pessoa já pensa em alguma coisa. Quem pecou? Quem cometeu alguma coisa? Tem algum escândalo que o pastor vai contar? Infelizmente, às vezes nós temos que lidar com essa situação. Mas a palavra disciplina, na sua raiz, principalmente na língua portuguesa, ela tem a ver também com discípulo. E disciplina é alguém que está submetido à palavra e ele obedece, ele segue regras. Mas às vezes a disciplina é necessária. Aos pais que estão aqui, se você ama o seu filho ou a sua filha, você certamente disciplinará o seu filho. Você não deixará o seu filho ou a sua filha fazer o que bem lhe entender, porque você o ama. Deus também nos disciplina. Então Deus, Ele corrige e disciplina seus filhos. E nós vamos ler uma outra carta. Estamos já estudando aqui desde o início do ano algumas cartas do Apocalipse. Já falamos sobre a carta de Éfeso, já falamos sobre a carta de Esmirna, e hoje vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 14, até o final deste capítulo 3 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 14 até o verso 22, final deste capítulo. Quero convidar a igreja para fazer a leitura comigo a uma só voz. Os irmãos que estão em casa também, vamos participar do culto lendo a palavra de Deus. Leia em voz alta aí onde você se encontra neste momento. Vamos ler, igreja? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma.
E nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, somente o verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Das 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia, esta carta não tem nenhum elogio. O Senhor só traz admoestações, correções, e já ficou claro para nós no verso 19 que, apesar do contexto difícil dessa igreja, o Senhor corrige a quem Ele ama. Então o Senhor ama os membros da igreja de Laodiceia. Às vezes nós começamos a ler essa carta e ficamos imaginando, será que eles eram crentes? Será que eles realmente serviam a Jesus? Porque realmente aqui tem uma série de questões sérias. Jesus conhece a sua igreja, como conhece essa amada igreja também, nos seus pormenores, nas histórias contadas em voz audível e nas histórias que não são contadas em voz alta jamais. O Senhor conhece a sua igreja, o Senhor conhece cada um de nós. A igreja de Laodiceia, irmãos, também ali numa região bem estratégica, ela era uma cidade que cresceu muito economicamente falando. Ela fora edificada, inaugurada no ano 250 a.C., por um rei da Síria chamado Antíoco II. E para homenagear a sua esposa, que chamava Laodice, ele pôs o nome na cidade de Laodiceia. Tempos mais tarde, o Império Romano vai dominar aquela região, e é construído ali como se fosse um trevo, onde se ligava todas as cidades conquistadas pelo Império Romano, de leste a oeste, de norte a sul. E Laodiceia ficava bem no meio, então era um ponto estratégico, um grande corredor comercial. E ali também tornou-se uma grande cidade, economicamente falando, onde banqueiros investiam seus dinheiros, milionários moravam em Laodiceia. Laodiceia tinha teatros, Laodiceia tinha ginásios, e os homens mais ricos da cidade investiam nos bancos. Talvez hoje os paraísos fiscais que nós temos hoje, foi investir lá na Suíça, né? Naquela época lá, se você queria investir um dinheiro fora do seu domicílio, invista nos bancos de Laodiceia, e você terá um excelente rendimento. Ela se gabava então da sua riqueza, ela se gabava de ser uma cidade estratégica, e é nesse lugar, nessa cidade, que tem uma igreja, a igreja do Senhor Jesus em Laodiceia. E o Senhor então vai se dirigir a esta igreja, e Ele então fala que Ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E mais uma vez a frase que persegue todas as outras cartas enviadas às igrejas da Ásia. O verso 15 diz: eu conheço as tuas obras. E no caso dessa igreja não tem nenhum elogio. A igreja de Laodiceia, vale a pena fazer essa ressalva, ela não está enfrentando o problema de perseguição. A igreja de Laodiceia não está enfrentando o problema de falsos apóstolos e falsos pregadores. O problema da igreja de Laodiceia não eram os adversários de fora, mas o problema era uma acomodação que a igreja estava vivendo. E isso nós vamos verificar agora. E aí então você conhece muito bem essa característica que Deus fala através do verso 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Interessante, porque o Senhor está falando isso para aquela cidade. E não é a primeira vez que você ouvirá isso, você já estudou essas cartas, você já aprendeu. O Senhor Jesus pega características da cidade e aplica na vida espiritual da igreja.
e não será diferente aqui. Laodiceia ficava próximo de outras cidades, uma delas Colossos ou Colossos, como você achar melhor. E lá em Colossos havia uma fonte que jorrava água bem gelada. No outro extremo havia uma outra cidade chamada Hierápolis. E na cidade de Hierápolis também tinha uma fonte, só que da cidade de Hierápolis brotava uma água quente, que nem Caldas Novas no estado de Goiás aqui do nosso país. Então imagina, Laodiceia está no meio. De Colossos vem a água fria, de Hierápolis vem a água quente, e Hierápolis é um pouco mais longe do que a cidade de Colossos. Então a água, conforme ela percorria até chegar na cidade de Laodiceia, ela ia diminuindo a temperatura. Quando ela chegava na cidade de Laodiceia, a água já estava morna. Eu particularmente, não sei a sua opinião, eu não gosto de tomar café frio, e nem café morno, não precisa queimar o bico, né? Queimar com café é a pior coisa que tem, né? Você fica com a língua assim, conversando aquela coisa, parece uma lixa, né? Mas eu gosto de tomar um café quentinho. Se a minha esposa faz um arroz doce para mim, eu gosto de colocar a canelinha em cima e eu gosto de comer um arroz doce quente. Tem gente que gosta do arroz doce gelado. Mas eu particularmente também, quando vamos comer, eu não gosto de comida fria e nem comida morna. Alguém aqui gosta de tomar água morna? Embora tenha uma dica por aí que para perder a barriga é bom tomar água morna. Não sei se funciona. Eu não gosto. Ou é um chá gostoso, quente, ou é um chá gelado. Mas percebam que esse estado de estar morno é um estado intermediário. Para mim é um estado também de indiferença. Você não é nenhuma coisa e nem é outra. Então o Senhor está falando para aquela igreja: vocês não são nem frios, nem quentes. Vocês são indiferentes a mim. Vocês estão vivendo uma letargia espiritual, vocês estão vivendo uma frouxidão espiritual, vocês se acomodaram, vocês não estão vivendo no primeiro amor, vocês não me amam sobre todas as coisas, vocês acostumaram a estar na minha presença, vocês se acostumaram a cantar, vocês se acostumaram a orar, a realizar as coisas no culto talvez público, mas o coração de vocês está morno. E o que o texto diz na sequência para nós, irmãos, no versículo 16? Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, lembre-se que quem está falando isso é Jesus, não é João. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É como se o Senhor Jesus, o dono da igreja, está dizendo assim: uma igreja apática, uma igreja indiferente, uma igreja que não é nem quente nem fria, me dá vontade de vomitar. Eu sinto ânsias de vômito por uma igreja assim. Que Deus nos livre do Senhor Jesus falar isso para a nossa amada igreja aqui no Jardim Verônica. Eu estou querendo vomitar. Tamanha é a sua indiferença, tamanha é a sua letargia, tamanha é a sua rebeldia, tamanha é a sua desobediência. Portanto, irmãos, nós precisamos olhar para essa carta, e uma igreja difícil sim, que está vivendo nesse contexto, porque ela se achava, como os jovens gostam de dizer por aí, está se achando, aquele ali se acha. Vocês conhecem pessoas assim? Pior é quando a pessoa se acha e não tem onde cair morta, né? Ainda quando a pessoa se acha e ela tem alguma coisa, embora não deva se exaltar, porque é uma qualidade que a gente deve praticar, é a humildade. Mas pense numa pessoa que não tem nada, mas ela está sempre com o nariz empinado, sempre colocando-se como se ela fosse a última bolacha do pacote. A igreja está vivendo um pouco essa síndrome. Ela está achando que ela é uma igreja rica, e agora o texto está falando aí do masculino, porque está usando a ideia de um membro dessa igreja. Não é a estrutura, não são as paredes, mas são as vidas, são as pessoas. Então ele vai dizer assim, versículo 17: pois vocês dizem, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Mais uma vez fazendo analogia com a cidade de Laodiceia, uma cidade rica, cheia de bancos, de banqueiros e de homens milionários. Então agora a igreja absorveu essa cultura da cidade. Nós somos ricos. Será que o problema da igreja é dinheiro? Embora semana passada nós falamos da contribuição, da fidelidade nos dízimos e nas ofertas, que é algo que nós devemos praticar, mas queridos irmãos, o problema da igreja não é dinheiro. Porque o dono da igreja é o dono do ouro e da prata. O dinheiro que você tem aí na sua carteira agora
Aquele dinheiro que você está investindo lá no banco não é seu, você já sabe disso. É do dono do mundo, é do Senhor. E às vezes nós só precisamos estender a mão e investir, mas o Senhor não precisa de dinheiro. Quando uma igreja, então, ela começa a buscar muito essa questão da riqueza, do materialismo, e tudo é riqueza, tudo é conforto, e tudo é fortuna, ela corre o risco de perder o foco. Igreja não é banco. A igreja precisa ter uma administração sábia, precisa investir os recursos dos seus fiéis de forma sábia e aplicar e cuidar do rebanho para que não falte nada na casa de Deus. Mas a igreja nunca foi uma instituição financeira. Infelizmente, essa verdade não pode ser dita em todos os lugares. Tem lugar por aí que a igreja, embora lá fora seja escrito igreja X ou igreja Y, poderia trocar por um nome, banco, porque as pessoas literalmente são assaltadas sem uma arma na mão diante dos cultos em que se prega aquela falsa teologia chamada teologia da prosperidade. Essa igreja se julgava rica, mas sabe o que o Senhor vai falar para ela? Para a cidade que é uma cidade rica? Você não é rica, você é pobre. Aliás, você é miserável. Palavras fortes, reconhece, igreja? Se nós falássemos isso um para o outro, se você estivesse conversando com uma pessoa e de uma hora para outra falasse assim, posso falar umas verdades para você? Você é pobre, você é um miserável, você não tem onde cair morto. Talvez dependendo da personalidade da outra pessoa, como vai ficar essa conversa, né? Acho que ela não vai terminar bem, não. A outra pessoa, o que você está pensando? Como é que você fala assim comigo? Mas deixa eu dizer uma coisa, quem é que está chamando a igreja de Laodiceia de pobre e de miserável? Jesus. Não sou eu. Não era o apóstolo João que estava exilado na ilha de Patmos. Jesus está olhando para essa igreja e diz, vocês estão vivendo uma apatia, vocês estão agindo com indiferença, vocês não são nem uma coisa nem outra, vocês ficam em cima do muro, vocês não se posicionam e ainda se julgam ricos e abastados. Vocês não são nada disso, vocês são pobres, vocês são miseráveis, vocês pensam que são alguma coisa, mas vocês não são. Nós corremos esse risco, irmãos, de termos uma visão equivocada do que somos em Cristo Jesus como igreja. E ele vai então falar agora que não só é pobre, miserável, é infeliz e ainda está cego e nu. Aí ele vai falar mais uma vez de riqueza, mas não riqueza material, mas da riqueza espiritual, e ele diz no verso 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Invista no reino, invista na causa de Cristo, tenha um coração aberto e generoso para participar da colheita. E é interessante que agora ele vai falar de uma outra característica que tinha na cidade de Laodiceia. Além de comprar o ouro refinado pelo fogo, eles deveriam se vestir com vestiduras brancas para esconder a nudez e a vergonha deles. Sabe o que tinha também lá na cidade de Laodiceia? Uma fábrica de roupa. Eles construíam com a lã da ovelha negra, era uma lã negra famosíssima que era exportada. Então a cidade de Laodiceia era conhecida também pelo seu trabalho têxtil. Pessoas compravam roupas produzidas com uma lã negra. O que Deus fala agora aqui? Eu quero que você compre vestiduras brancas. Vida de santidade, vida de retidão. Mas não para aí. Ele vai falar de uma outra qualidade que a cidade de Laodiceia tinha. Havia uma faculdade de medicina na cidade de Laodiceia, muito famosa, e eles desenvolveram lá um unguento, um remédio para os olhos. E ele então fala agora para ela, você que tem aqui o colírio, que é vendido para o mundo inteiro, vocês não podem usar este colírio, porque vocês continuam cegos, vocês precisam do meu colírio, para vocês enxergarem as maravilhas da minha palavra. E ele vai então e fala assim para nós aí no final do verso 18, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O Senhor está se dirigindo à sua igreja em Laodiceia, uma igreja que se julga rica, mas é pobre. Uma igreja que diz que tem do bom e do melhor, mas está pobre, está nua, está miserável, infeliz. Uma igreja que não enxerga as grandezas de Deus. Uma igreja que não é nem quente e nem fria. O que o Senhor vai fazer com essa igreja? Vai desistir dela? O que os irmãos acham? Pastor, não perca tempo com essa igreja não tem mais jeito, não cresce mais, não sai mais dessa letargia, é questão de tempo para decretarmos o falecimento desta igreja. Não é isso que Jesus diz em relação a essa igreja.
O que o Senhor diz para essa igreja é: eu vou disciplinar vocês. Para que serve a disciplina eclesiástica da igreja, irmãos? Porque ela é uma das marcas da igreja, a disciplina eclesiástica. Para a pureza da igreja, para testemunho do Evangelho. É bem verdade, e a palavra de Deus diz que é inevitável que venham os escândalos. Nós não temos prazer em dizer isso. Quando o conselho precisa tratar uma questão de disciplina eclesiástica de membros, de oficiais, e transformar o conselho num tribunal, é uma reunião difícil, é uma reunião que entristece. Eu, ao longo desses 21 anos de pastorado, eu já precisei algumas vezes comunicar à igreja situações de disciplina, irmãos que foram afastados da comunhão por tempo determinado ou indeterminado, irmãos que foram excluídos e não eram mais nem considerados irmãos em Cristo. Quando fazemos isso, fazemos com muita discrição, com sabedoria. Se isso acontecesse hoje, por exemplo, a transmissão seria interrompida, os visitantes seriam convidados a se retirar, porque eu iria fazer um comunicado sem microfone para os membros dessa igreja, de uma situação de disciplina. E nós não iríamos tocar rojão, nós iríamos chorar, nós iríamos orar por aquele soldado que tombou, que caiu. Mas a disciplina é necessária. O Senhor está declarando aqui no versículo 19 que Ele repreende e disciplina quem? Quem Ele ama. Vamos fazer aqui uma enquete, rapidamente. Certamente você já deve ter vivido essa cena ou num shopping ou num consultório, em que uma criança está bem irrequieta e o pai e a mãe até usam você para tentar disciplinar o filho. Então ele fala assim: olha, o homem está olhando feio, o homem não está gostando, hein? Melhor você ficar quietinho. Olha, a mulher está brava, olha como ela está olhando para você. E a mãe só fala isso, o pai só fala isso. E a criança está rasgando as revistas no consultório, já arrancou tudo, já pegou os copinhos descartáveis. Olha, o tio está bravo, hein? Olha o tio ali, ele não está gostando. Até que essa pessoa toma a coragem de dizer assim: fala para o meu filho para ele parar. Aí essa pessoa diz assim: se fosse meu filho, já tinha parado faz tempo. Mas é seu filho, eu não corrijo os filhos dos outros. Com certeza os pais aqui vão concordar com o que eu vou dizer. Se alguém encostar um dedo no seu filho, como é que fica? Ah, pastor, não dá, né, pastor? Aí tem que tomar umas providências, né? Por que você bateu no meu filho? Por que você bateu na minha filha? Não é assim? Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus só corrige quem é dele. Bastardo Deus não corrige. A disciplina só é para os crentes. Ímpio não precisa ser disciplinado, já está debaixo da ira de Deus. Se você é de Jesus, e quando você for disciplinado, não se envergonhe disso. Eu já fui disciplinado. E se eu estou hoje aqui pregando a palavra e eu sou pastor, é porque eu tive que passar por aquele processo e o Senhor me restaurou. Tem gente que diz assim: não deveria contar isso, pastor, porque as pessoas vão ficar curiosas para saber o que foi que o pastor fez para ele ser disciplinado. Nós não deveríamos ficar preocupados com o que aconteceu, mas com o processo que foi lindo. Eu me lembro que a minha mãe, que eu sempre conto dela aqui, vocês vão conhecer ela em breve, ela falou: filho, o Senhor vai te restaurar e você vai voltar a pregar a palavra de Deus. Não tenha vergonha de confessar os seus pecados. É claro que quando você tem que tratar com a disciplina, você não pode omitir um erro. Por exemplo, conhece a história lá de 1 Coríntios capítulo 5? O que aconteceu naquela igreja, lá na cidade de Corinto? O rapaz estava vivendo uma relação ilícita com a madrasta, deitando com a mãe, que não era mãe dele, mas era a mulher do seu pai, sua madrasta. A igreja toda sabia, e ninguém fazia nada. Eu não, eu vou fazer uma denúncia? Eu não. Porque muitas vezes o que acontece na igreja é assim: pastor, tem um abacaxi para te entregar, descasca ele. Estou sabendo de um pecado absurdo. Aí eu falo: é mesmo? Você pode provar? Não, pastor, é verdade, fonte fidedigna. Falei: então tá bom, pega uma folha de papel, escreva formalmente uma denúncia e me entregue, que eu vou acionar o conselho. Aí não, né, pastor? Eu contei para o senhor, toma as suas providências. Eu não tenho coragem de assinar uma denúncia. Eu falei assim: então eu não movo um dedo também. Porque se você é membro do corpo de Cristo, se você faz uma denúncia só verbal e não pode assinar um documento, é melhor você retirar essa denúncia, porque se for calúnia, você será disciplinado.
Nós não devemos ter medo. É claro que não é prazeroso nenhum, mas a disciplina não precisa chegar na sala do conselho. Você pode disciplinar um irmão da igreja sozinho, você e ele. Pratica Mateus 18. Teu irmão pecou contra você, teu irmão está em desacordo com a palavra, chama ele. Confronta ele na palavra, ora com ele. Ele não te ouviu, chama 2 testemunhas. Só em terceiro caso, lá na última instância, passava o assunto para o pastor e o conselho. Mas o que a gente faz muitas vezes? Fica todo mundo dizendo assim, está sabendo, está sabendo, está sabendo, está sabendo, está em pecado, está em pecado. Então, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Eu não vou fazer nada. Nem ora, nem confronta o irmão e muito menos apresenta uma denúncia de forma correta para o conselho agir. Paulo censurou a igreja de Corinto, não censurou? Paulo escreveu aquela carta e foi duro. O Senhor está falando para essa igreja aqui, eu amo vocês, porque eu amo vocês, eu vou disciplinar vocês, eu vou corrigir vocês. E aí é interessante que o verso 20, que é tão usado pelos evangelistas, e que nós paramos de usar esse versículo porque ele não é um versículo para evangelização. O versículo 20 diz o que aí? E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Muitos comentaristas interpretam esse verso dizendo que essa porta que Jesus está batendo, sabe que porta que é? É a porta da igreja. Jesus está sendo cultuado da igreja, mas ele está do lado de fora, porque a igreja se acha, a igreja é rica, a igreja é abastada, a igreja é opulenta, a igreja tem fortunas, mas Jesus não está sendo adorado, e ele está lá fora. Vocês não esqueceram de algo, não? É igual quando chega no Natal. Eu gosto muito de fazer essa analogia. Já imaginou você fazer uma festa de aniversário, mas não convidar o aniversariante? Tem bolo, tem salgadinho, tem bexiga, canta parabéns. Aí alguém diz assim, mas ei, está faltando uma coisinha aí, cadê o aniversariante? Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, mas cadê o aniversariante? Aí é mesmo, esquecemos. Ninguém vai fazer um aniversário assim, pode faltar até o bolo, mas o aniversariante não falta. Tem muita igreja que está dizendo que está servindo a Jesus, mas Jesus não está na igreja, ele está do lado de fora. E esta igreja estava enfrentando isso. Portanto, a disciplina, irmãos, é muito importante. Eu espero que vocês tenham lido a pastoral que está no boletim da igreja, que complementa essa mensagem nessa noite. Lá nós citamos inclusive a nossa confissão de fé, o catecismo, aonde diz que o objetivo da disciplina é corrigir o faltoso, mas não é só corrigir e deixá-lo ao Deus dará, é corrigi-lo na esperança que ele seja um dia restaurado. É ser um alerta para o restante da igreja, porque às vezes aquele pecado que aquele irmão cometeu, outros podem estar cometendo também, só que não veio à tona. Eu conheço uma história de um caso muito triste que aconteceu numa igreja, onde um casal precisou passar por um processo de disciplina. Anos mais tarde, o pastor da igreja, que continuava pastoreando aquele rebanho, foi visitar um outro casal. E no momento que eles estão lá conversando na sala, o casal disse assim, nós nunca te agradecemos, mas vamos agradecer hoje. E o pastor falou, sobre o que, queridos? Sobre a disciplina que o Senhor aplicou no nosso casamento. Aí o pastor falou, olha, eu costumo ter uma boa memória. Eu não me lembro de vocês terem sido disciplinados na igreja. Quando foi isso? O senhor lembra aquela noite que o senhor teve que comunicar a disciplina eclesiástica daquele outro casal? Ah, sim, lembro. O senhor nos disciplinou naquela noite, porque nós estávamos cometendo o mesmo pecado. Só que nós não tínhamos uma denúncia formal, ninguém sabia, era um segredinho meu e da minha mulher. Mas aquela palavra que o Senhor ministrou naquela noite pegou a gente pelo contrapé e nós nos arrependemos do pecado, obra do Espírito Santo em nós, e nós entregamos a nossa vida para Jesus. Portanto, quando o pastor da igreja tem que tratar o assunto de disciplina, é um alerta para os outros, porque aquele que pensa que está em pé, diz a palavra, veja que não caia. É muito comum apontar o dedo. Uma coisa que a igreja precisa aprender com relação à disciplina é como tratar o irmão disciplinado depois do processo. Porque é normal, o irmão vai ficar com vergonha ou a irmã vai querer voltar aqui na igreja? Porque ele vai ter a sensação de que vai estar todo mundo olhando para ele ou para ela e julgando. Ah, pecou, hein? Aprontou, hein? Escândalo, hein? E aí muitas vezes, via de regra, a pessoa não volta mais para a mesma igreja, ela muda de igreja, quando pior ainda, quando sai. Mas aí se a igreja abraçar, não é concordar com o pecado, não é se, ai coitadinho, você é vítima, não, ele pecou. Pecado tem que ser tratado como tal.
mas você pode amar, você pode orar. Quando você recebe um comunicado de um irmão que tropeçou e caiu, você pode ligar para ele, não para falar umas poucas e boas para ele, mas para dizer: olha, meu irmão, eu estou orando por você, conte comigo. Não para continuar no pecado, mas para usar as palavras que Jesus falou para a mulher adúltera: vá e não peques mais. A igreja do Senhor Jesus, ela tem essa marca: o Senhor disciplina quem Ele ama. Um texto para a gente finalizar, vamos lá em Hebreus capítulo 12. A palavra de Deus mostra para nós ali que ninguém gosta, a disciplina ela produz em nós alguns efeitos momentâneos que não são agradáveis. Hebreus capítulo 12. E nós precisamos entender aqui a palavra do Senhor. Interessante isso, irmãos, que nós precisamos entender a palavra e entender que Deus ele corrige. Olha só o versículo 7. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus ou você é bastardo? Se você é filho de Deus, não desmaie quando o Senhor te repreender, ainda que doa, ainda que você diga assim: doeu, hein? Mas Ele só te corrigiu porque Ele te ama, porque você é dele, porque você pertence ao seu rebanho. O texto continua, verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Olha essa palavra maravilhosa agora. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Você quer participar da santidade de Deus? Deus precisa lapidar a nossa vida. A continuação do verso 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, é de tristeza, não é verdade? Eu, quando a minha mãe me dava umas palmadinhas, eu não ficava dizendo: que gostoso, bate mais. Eu corria para ela não me pegar. E disciplina que não dói não é disciplina. Tem muito pai que tira a pó do filho. Aí a criança até fala: nem doeu. Você conhece a personalidade do seu filho, da sua filha. Às vezes, talvez não vai ser a varinha. Talvez você vai privar seu filho de uma outra coisa que vai fazer ele sentir mais a disciplina do que tão somente algumas palmadinhas. Mas não deixe de disciplinar o seu filho enquanto há tempo. Se você ama seu filho e sua filha, corrija ele. Faça isso com amor, com sabedoria, na medida certa. Deus faz isso conosco. Versículo 11 então, para a gente terminar. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, o que ela produz? Fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A igreja de Laodiceia se julgava rica e era pobre, miserável, infeliz, cega, estava nua. Mas o Senhor disse para o Senhor: eu te dou um conselho, eu amo vocês, comprem do meu ouro, vistam as vestiduras brancas que eu tenho para oferecer para vocês, coloquem nos olhos espirituais de vocês o meu colírio, para vocês enxergarem as minhas maravilhas, arrependam-se do pecado que vocês estão praticando, e eu quero entrar e cear com vocês na comunhão da igreja. Uma igreja que está debaixo da disciplina do Senhor é uma igreja que está cumprindo a vontade de Deus. Quando acontecerem casos de disciplina eclesiástica na igreja, como já aconteceu nesta igreja no passado, e não estamos isentos de acontecer ainda, infelizmente, temos que já agir com sabedoria. Cuidado com o julgamento precipitado. Cuidado com o olhar atravessado, sabe aquele olhar assim que você fulmina o irmão só no olhar? Como nós somos miseráveis. Tomemos cuidado com a nossa língua, com a maledicência.
Dobre o seu joelho e ore por aqueles que têm tropeçado por aí. Não abandonemos os soldados feridos que ficam pelo caminho. Levemos para a enfermaria, para que o doutor Jesus cuide deles e eles sejam restaurados e retornem à comunhão na casa de Deus.